Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vim aqui nesse fim de domingo. Foi um domingo bonito aqui em Curitiba, de sol, fez até calor. O que esses dias está raro, mas foi um dia bem bonito. Mas hoje o cansaço não deixou nem sair de casa. Uma semana puxada, mas a semana foi puxada por um bom motivo. E aí vou aproveitar que hoje está tranquilo, estou em casa e fazer mais uma livezinha, né? Lendo mais um capítulo do Momento Espírita, volume 7. E esse capítulo, né, a gente já falou recapitulando, a gente já falou de amor, a gente já falou de amor ao próximo e a gente já falou de Deus. Algumas reflexões interessantes e importantes. E seguindo, né, no livro, o próximo capítulo, fala de algo também, né, muito importante. Fala de família. São 2 textos, como a maioria dos capítulos. 2 ou 3. São 3 textos, na verdade. Então vamos ler. Como sempre, eu leio sem ter lido antes. Leio de prima, leio de primeira. Então eu não sei muito bem o que ele diz. E vamos refletir sobre o que ele diz, então. E o primeiro texto tem um título interessante: Amar a família ou comprar uma família? Vamos ver o que nos diz. Desde pequenos, um hábito se instala em nós: resolver problemas comprando coisas. Você já percebeu como essa situação é bastante comum? Começa quando as crianças veem anúncio na TV e pressionam os pais para que lhes comprem brinquedos e doces. Por sua vez, pais e mães também são levados a acreditar que seus filhos serão mais felizes se tiverem mais e mais coisas materiais. É o consumismo se instalando. Em vez de enfrentarem essa crise educando a criança, em geral os pais a satisfazem. É uma atitude que reforça a crença de que se pode ter tudo e que as coisas materiais são a razão da felicidade. Muitos pais, inclusive, tentam compensar as longas horas ausentes de casa fazendo compras exageradas. Enchem os filhos de objetos e rapidamente as crianças aprendem a negociar. Tornam-se cada vez mais exigentes e consumistas. Na adolescência, as compras continuam. Aparelhos eletrônicos substituem os brinquedos. São celulares, computadores, jogos eletrônicos, de imediato substituídos quando surgem novos modelos. As mesadas se tornam maiores e logo os filhos desaparecem de casa em companhia de amigos. Vivem em noitadas intermináveis com fácil acesso ao álcool, fumo e drogadição. O passo seguinte é comprar-lhes um carro, um apartamento. E cabe então a pergunta: nessas quase 2 décadas em que vivem com os pais, que aprenderam? Que exemplos receberam? Será que conhecem verdadeiramente seus pais?
estão preparados para amar ou para comprar? E o que dizer dos pais? Será que realmente conhecem seus filhos? Sabem de seus sonhos e aspirações? Já ouviram suas frustrações e problemas? Chega-se então ao mundo adulto e as situações infelizes continuam a ser resolvidas à base de compras. Roupas e sapatos, carros, vinhos, joias. A ostentação esconde a infelicidade. Falsa é essa felicidade baseada em ter coisas. Ela estimula o materialismo e destrói o que temos de mais belo, a convivência familiar, a construção de lembranças preciosas. Amar a família inclui sustentá-la em suas necessidades, prover o estudo dos filhos, garantir educação e garantir alimentação e lazer. Mas muito diferente é substituir a presença do amor pelo presente, por mais ricamente embalado que seja. Um filho é uma dádiva divina, uma responsabilidade que inclui não apenas dar-lhe coisas materiais, mas dar-lhe suporte emocional, psicológico. É preciso falar com os filhos, conhecê-los, sondar o que pensam, refletir sobre o que fazem. O mesmo vale para o casal. Depois de alguns anos de convivência, as conversas, antes tão íntimas, costumam ser substituídas por presentes como flores e joias. Aos poucos, se esvai a cumplicidade, a parceria e até a atração. E os pais? Envelhecem sozinhos, cercados de enfermeiras ou de pessoas pagas para tomar conta delas. Velhos pais isolados com suas manias e conversas que ninguém quer ouvir. Quão felizes seriam com visitas e conversas mais longas. Por tudo isso, reflita hoje. Estou amando ou comprando a minha família? Redação do Momento Espírita. É um texto que parece um tanto clichê, falar dessa coisa de dar presentes para substituir o amor, para substituir a atenção, porque a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e não pode parar para ouvir os filhos, ouvir a família. E isso não é um nem outro, não é nem o rico, nem o pobre. É o que nós vivemos hoje. Então, não sei se eu faria essa pergunta, né? Se eu estou amando ou comprando minha família. Não é só comprar, não é só amar, é viver em família. Será que eu estou vivendo em família? Será que a relação que eu estou vivendo comigo, com meu companheiro, minha companheira, com meus filhos, como está? Fala-se de que a separação às vezes, né? Que a separação é ruim e é complicado, mas às vezes é necessária até para que se encontre novamente a família. Eu acho que viver mal em casa com a família não é viver em família. Complicado? Não. Às vezes a gente precisa sair para amar. Às vezes a gente precisa sair para enxergar.
É como quando a gente tem um problema. Às vezes a gente está vivendo esse problema e não vê uma solução. Quando a gente sai dele um pouco, a gente encontra. Então pense, reflita. E sem crítica, sem, julgamento, né? Como está a família? Segundo texto. O anjo de Karen. A adolescente aguardou o final da aula e se dirigiu ao professor. Confiava nele e, por isso, desejava lhe contar a tormenta que estava vivenciando. Estava prestes a sair de casa, embora não soubesse para onde ir, mas não aguentava mais a situação. Sua mãe se prostituíra e, todos os dias, homens diferentes adentravam o que deveria ser o seu lar. Era uma vergonha, dizia Karen. Tenho vergonha de minha mãe. Não nos falamos há muito. O professor, experimentado nas questões do mundo, ouviu com atenção e sugeriu que ela conversasse com sua mãe. Alguma vez perguntara a ela o que estava acontecendo? Por que se permitia tal comportamento? Mãe e filha eram como duas estranhas vivendo sob o mesmo teto. Quando uma entrava, a outra saía. O tempo passou. Aquele ano se findou e meses depois a jovem procurou o professor outra vez. Estava diferente. O rosto irradiava felicidade. Ela falara com sua mãe, um longo e doloroso diálogo. Contudo, se dera conta de que sua mãe sofria de uma grave carência afetiva. A mãe falara de sua viuvez muito jovem, uma filha para criar, a rebeldia de Karen, a soma das dificuldades e, por fim, do equivocado caminho pelo qual optara. Mais um tempo passado e Karen veio dizer ao professor que ela e sua mãe tinham transferido residência, que se haviam tornado amigas, que agora costumavam fazer tudo juntas, que a mãe deixara a vida equivocada e se dedicava com exclusividade a ela. Saíam, conversavam, faziam compras, trocavam ideias. Como era boa aquela mãe, descobrira a jovem. Karen estava muito agradecida ao professor por ter sugerido que ela conversasse com sua mãe, que se aproximasse dela. Hoje, passado alguns poucos anos, Karen está casada e tem um filhinho. O genro encontrou na sogra uma pessoa especial, dedicada, carinhosa. Agora, quando o casal deseja viajar ou necessita estender-se em horas a mais no trabalho, é a mãe dedicada que fica com o netinho. Vovó, mamãe, essas são as palavras mágicas que alimentam o coração da mãe de Karen. Em verdade, o anjo de Karen. O anjo de sua vida que vela todos os dias por ela, pelo genro a quem acolheu como filho e ao netinho. O diálogo franco, honesto, ainda faz muita falta. No lar, as pessoas se isolam magoadas umas com as outras, por palavras ditas ou não ditas, por atitudes impensadas. Tudo se tornaria bem mais fácil se as pessoas aprendessem a conversar, a perguntar porquês, a indagar razões. Se em vez de se falar às ocultas, criar desconfianças, gerar desencontros, aprendêssemos sempre a conversar, olhando nos olhos uns dos outros, a vida se tornaria mais fácil de ser vivida. Pois o que complica a vida é cada qual ficar em seu canto, imaginando que não é amado, querido ou desejado. Quando seria tão simples perguntar: por que você está agindo desta forma? Por que tomou aquela atitude? Por que não fez o que lhe pedi? Por que esqueceu do nosso aniversário? Pense nisso. Adote em sua vida a atitude de nunca deixar para depois o elucidar qualquer coisa, qualquer questão. Converse mais. Participe das questões familiares. Seja amigo dos seus amores.
Descubra, enfim, a riqueza de cada um e enriqueça-se interiormente, tornando a sua vida plena de amor, de atitudes, de afeto e bem-querer. Experimente. Relato do Momento Espírita com base em fato real. E eu digo para vocês que depois da historinha da Karen, da história da Karen, o texto vinha bem bacana até. Mas aí chega num momento que, quando seria tão simples perguntar, talvez sejam perguntas erradas. Não sei. Não sou dono de verdade nenhuma. Mas por que essa cobrança? Né, por que você está agindo dessa forma? Por que tomou aquela atitude? Tudo bem, até aí sim. Mas por que não fez o que eu lhe pedi? Por que se esqueceu do nosso aniversário? Eu já me separei 2 vezes. Tive 2 relacionamentos, um bem longo e um mais curto. Dos 2 relacionamentos, muitas coisas boas, muitas coisas a se comemorar e outras a não se lamentar, mas a se questionar. Por quê? Por que foi assim? Por que chega um ponto em que a gente não quer mais ter aquelas DRs que normalmente entre o casal acontece na cama, no momento em que não está tudo muito bem, e não é o melhor lugar. E uma DR normalmente vem cheia de cobranças. Porque você não faz nada para mim. Porque você não me olha mais. Você não me dá atenção. Você nunca faz o que eu peço. Você sempre faz tudo errado. Talvez na história da Karen, o professor tenha colocado de uma forma correta. Talvez não, acho que ele colocou realmente de uma forma muito correta. Entenda sua mãe. Procure entender. Converse. Pergunte sim o que está acontecendo. E ouça. Porque às vezes a gente tem a mania de perguntar, mas a gente não quer ouvir. Principalmente quando se diz coisas que a gente não gosta. A gente não quer ouvir. Então, sabe, pratique a empatia. Empatia dentro de casa. Empatia, ao contrário do que muita gente diz, que é sentir a dor do outro, não. Empatia é acolher e entender a dor. Entender até certo ponto, porque a gente não consegue entender realmente a dor do outro. A gente consegue muito mais acolher. E sentir a dor do outro, então, é impossível. Impossível. Porque não tem uma medida da dor a não ser a minha medida. A minha dor sou eu que meço. Não é o outro. E como sou eu que meço, sou eu que tenho o termômetro dessa intensidade,
Ninguém pode medir por mim. E ninguém pode sentir a minha dor. Ninguém pode sentir o que eu sinto. Eu tenho bastante resistência à dor. Eu tenho, né? Eu me corto, às vezes, eu mexo com madeiras e às vezes eu me corto e tal. E minha mão tem um monte de cicatrizes já desses trabalhos, eu sou meio desastrado também. Mas eu não sinto tanta dor. E eu lembro de um episódio em casa que eu fui cortar uma carne que estava congelada, aquela pressa de fazer logo a comida. E a faca escapou e fez um corte no meu dedinho da mão esquerda. Fez um corte fundo. E na hora que eu vi o corte, eu percebi que eu teria que dar pontos, porque estava bem fundo. E eu estava em casa, minha enteada estava em casa. E aí eu fui e falei com ela, você pode me levar no pronto-socorro? Ela falou, mas por quê? Eu estava lá com uma toalha de papel enrolada no dedo. Eu falei, eu cortei meu dedo. E é um corte profundo, eu acho que eu vou ter que dar pontos. Ela falou, mas você nem gritou. E eu, cara, não senti dor. Não senti dor pra gritar, me esguelar. Ela falou, nossa, eu teria gritado um monte. Então, a dor física também é assim. Tem gente que sente muita dor. Tem gente que sente menos dor. Eu sofri um acidente de moto e tive uma fratura, luxação no braço direito. Foi bem grave, né? Fiz 3 cirurgias e assim, eu estava caído no chão, não estava sentindo dor. Senti dor na hora que o bombeiro me pôs o braço, puxou meu braço e trouxe para o peito de novo, para pôr na maca. E até então não sabia que tinha quebrado, para mim tinha sido só um mau jeito, uma torção, alguma coisa. E aí depois vi que era muito grave, foi o úmero saiu, veio para do lado do peito aqui, arrancou a cabeça do úmero, quebrou essa cabeça em 2 lugares, arrebentou os ligamentos e tal. E eu senti dor, né? Fui medicado, depois passei no hospital um tempo tranquilo. Depois das cirurgias da primeira eu senti bastante dor, mas da segunda eu já não senti dor mais. E um pouco tempo antes, um cunhado tinha sofrido um acidente e fraturado o úmero também. Teve que pôr placa, teve que fazer cirurgia. E eu me lembro que ele estava no hospital, puseram até uma bomba de insulina que ele controlava, de insulina não, de morfina, que ele controlava porque ele sentia muita dor. Muita dor. Então a dor não se mede. A dor do outro a gente não consegue medir. Então a gente tem que acolher, entender que o outro está com dor. Que aquilo que está acontecendo é uma dor grande para ele, por menor que seja. Então, ao invés de num relacionamento cobrar, por que você não faz isso para mim? Pergunte o que está acontecendo. Qual é o problema pelo qual você está passando? É isso que vai te fazer entender. Oi, Rô, boa noite. Vamos para o último texto. Promessas matrimoniais. Vamos ver o que diz. No ato do consórcio matrimonial, os cônjuges realizam algumas promessas. Prometem amar e respeitar um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Estranhamente, muitas vezes os votos formulados são esquecidos em pouco tempo. Esposos se antagonizam, criam dificuldades um para o outro
E o que começa como um lindo sonho de amor, em muitos casos acaba como um desfazer da aliança em meio a muita mágoa. Onde ficam as promessas do casamento? Onde o amor eterno jurado tantas vezes durante o namoro? Talvez se devesse pensar em algumas promessas diferentes para o momento em que as pessoas se decidam casar. Perguntas que levem a reflexões ou que digam de forma mais explícita o que é amar e respeitar um ao outro. Eis algumas delas. Promete não desejar assumir o controle da vida do outro? Promete ter em mente que ele é um ser que, antes de conhecer você, fazia parte de uma família, tinha amigos e ideais? Promete respeitar os seus gostos musicais, mesmo que você não aprecie o tipo de música que a pessoa gosta? Afinal, vocês poderão fazer um acordo de forma a que cada um ouça em determinado tempo e em volume condizente a música que aprecie. Promete acompanhar seu par quando este desejar ir ao cinema, ao teatro ou à praia? Pode ser que você prefira o futebol, a conversa com os amigos, mas sempre há a possibilidade de se dialogar e estabelecer um momento para cada coisa, sem que nada fique esquecido ou desprezado. Você promete ser paciente quando encontrar a toalha de banho molhada sobre a cama e pedirá outra vez e uma vez mais para que o fato não se repita? Você promete que deixará seu pai dirigir o automóvel sem ficar a todo instante dizendo que engatou a marcha errada, que deve andar mais rápido, que agora deve ir mais devagar, que não sabe dirigir? Você promete que, mesmo que a comida não seja a melhor do mundo, você agradecerá pelo prato que foi feito? Você promete não esbravejar quando as contas se acumularem ao final do mês, embora ambos tenham feito o possível para apertar o cinto e diminuir as despesas? Você promete que amará os filhos que gerarem ou que adotarem, sem jamais deixarem de amar um ao outro? Você promete que não esquecerá de dizer "eu amo você" e também "você é importante em minha vida"? Você promete que não descuidará de si simplesmente porque casou? Que continuará a usar perfume, pentear o cabelo, preparar-se para o outro, exatamente como nos dias do namoro? Você promete que não deixará o amor esfriar, a paixão ir embora? Você promete que não contará todos os dias as rugas que forem marcando o rosto do outro? Nem fará comentários desagradáveis com seus amigos sobre as dificuldades do seu par? Você promete que, ao menos no dia do aniversário de casamento, tentará surpreender o outro com um delicioso café na cama? Você promete ser eterno namorado, mesmo que não haja lua no céu nem estrelas a brilhar? Com chuva, frio ou tempestade, ficará com seu par? Enfim, você promete que vai se esforçar para cumprir todas essas promessas? Se a tudo isso um ao outro disser sim, então com certeza o casamento durará muito tempo, porque ambos não serão somente marido e mulher. Serão duas pessoas maduras, cientes de que ambos têm defeitos e também virtudes. E cada dia um ao outro buscará descobrir a virtude ainda não desvelada. Um ao outro incentivará naquilo em que ainda não é tão bom. E um ao outro pedirá, por favor, me ajude quando precisar. E dirá obrigado toda vez que receber uma dádiva, um carinho, uma atenção. Quem quer que adentre o barco matrimonial e não deseje ceder vez ou outra, entender e auxiliar, dificilmente chegará ao porto da felicidade. Pense nisso. Redação do Momento Espírita. Como eu disse para vocês, e eu sempre digo, eu não leio antes. E quando eu li esse título aqui agora, Promessas Matrimoniais, e quando a gente começa
lê esse texto com aquela promessa tradicional, né? Prometem amar e respeitar um ao outro na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. E aí o texto traz esse monte de outras perguntas que são base, que eu acho e acredito, né, nelas agora, são base de um relacionamento. Qualquer que seja, qualquer que seja. Se é um relacionamento de amizade, se é um relacionamento amoroso. Até que a morte os separe, tá? Não precisa ser a morte física, não, né? A morte do amor. O amor acaba. Pode acabar. Pode durar uma vida inteira, mas pode acabar. E a hora que acaba, é hora de dar chance a si e ao outro que viva, que experimente o amor novamente, ou não. Ou pelo menos permitir que se viva sem raiva, sem ódio, sem rancor. Então, as perguntas ali todas dizem ou falam de respeito, respeito ao outro, respeito. E respeito, quando ele é recíproco, quando ele é mútuo, todo mundo fica bem. Quando um respeita e o outro não, não fica bem. Não funciona. Então, é isso. Família. Como dizem os titãs, família. Família. Acho que eu paro por aqui. Já foi longo. E também porque não quero ficar colocando minhas ideias. Eu acho que quem ouviu, quem vai ouvir depois, pense por si, pense em si. E pegue disso tudo aquilo que vale para a sua vida, que vale para você, né? Então é isso, gente. Esse é o texto de hoje. Volto aí outro dia. Durante a semana vai ser bem difícil. Essa semana eu vou de novo estar ajudando lá na padoca da filha, família, né? Dando uma força para ela. Então saio de casa às 7 da manhã e chego meia-noite e meia. Não dá tempo para pensar em nada mais. Mas próximo fim de semana a gente está aqui de novo com mais um capítulo do Momento Espírita. Tá bom? Beijo, gente. Beijo, Rô. Obrigado por estar aqui junto. Beijo, Cris, e beijo, Cláudia, por ter acompanhado e ter assistido também. Tá bom? Até mais.